Tem coisa que a gente sente, mas não diz, porque acha que é cedo demais ou tarde demais. Porque acha que se dizer vai parecer uma pessoa fraca, ou que o outro não vai sentir a mesma coisa, não vai falar a mesma coisa. A pessoa que estiver ouvindo não vai corresponder, né? Então a gente acaba guardando muita coisa que quer dizer, né? A gente acaba tomando muito cuidado com o impulso. E pensa cada uma das palavras que a gente vai dizer o tempo todo, né? Para as pessoas. E aí esse silêncio parece uma proteção, né? No primeiro momento. Só que ele é apenas medo disfarçado, né? Porque a gente tem medo de ser rejeitado, né? A gente tem medo de se expor, de perder o pouco controle que a gente acha que tem. A verdade é que a gente aprende a esconder o que sente como alguém que aprende a se proteger do mundo, sabe? Só que no fundo, essa proteção ela é de nós mesmos, né? Do que o que a gente sente pode nos causar e do que ele pode nos mostrar, né? Cara, a gente às vezes esquece que o tempo acaba, sabe? Que a nossa vida aqui na Terra é finita. E aí a gente acaba vivendo como se viver fosse um direito, né? Como se ter tempo fosse um direito, como se nada fosse mudar, como se amanhã a gente tivesse a certeza de estar vivo, sabe? E de estar existindo. Às vezes a gente acha que as pessoas vão durar o quanto a gente precisa que elas durem, sabe? O quanto a gente sente a necessidade que elas durem na nossa vida. E é exatamente por isso que a gente adia tudo. A gente adia a mensagem, a gente adia o abraço, a gente adia a mensagem de eu te amo, a gente adia dizer que tá com saudade, que precisa da pessoa por perto. Porque a gente encara isso como vulnerabilidade, né? A gente encara isso como fraqueza. E por que que a gente encara dessa forma? Por quê? Por que que a gente enxerga que força, que beleza tem a ver com frieza, tem a ver com distância, tem a ver com falta de conexão? Por quê? Quem que normalizou isso? E como que as pessoas aceitam esse tipo de coisa? Meu Deus, ser uma pessoa afetuosa é tão lindo, cara. Sabe? É tão bom quando você encontra uma pessoa que não tem medo de demonstrar as emoções. É tão gostoso, cara, compartilhar a vida com pessoas assim, sabe? Mas não, as pessoas preferem ficar adiando as coisas, sabe? Aquele pedido de desculpa, o próprio perdão para outra pessoa, sabe? Uma conversa difícil de ser conversada. As pessoas se prendem nos seus próprios pensamentos, esperando o momento certo para ter uma determinada conversa, para fazer uma determinada coisa, sabe? Para ter uma determinada atitude. Cara, e a verdade é que esse momento certo nunca chega. O momento certo é quando você tem coragem para fazer aquilo, para dizer aquilo. Esse é o momento certo. Né? Não vai, sei lá, as coisas não vão mudar do nada, não vai aparecer uma oportunidade incrível. Não, cara, você tem que criar a oportunidade das coisas acontecerem, de você falar o que você quer falar. Você tem que criar a oportunidade. Você não tem que ficar esperando nada. Depende de você, cara. Depende de você. Você decide o que vai falar ou o que vai fazer. Tempo é algo finito. É algo que vai deixar de existir. Tá? Tempo, eu já falei algumas vezes aqui no canal, é o bem mais precioso que a gente tem. É o que não dá pra comprar com dinheiro, não tem dinheiro no mundo que compre. A não ser, claro, né, que você seja muito rico e aí você consiga pagar pessoas pra fazer tudo pra você, aí você vai ganhar bastante tempo. Mas a sua idade tá passando, sabe? Você não consegue comprar uma idade mais nova, entende? O tempo ele pode ser comprado de forma limitada, até mesmo quando ele pode ser comprado de uma forma limitada, entende? Você não consegue fazer tudo, né? Comprar qualquer coisa. Cara, escuta o que eu tô te falando, cara. Olha, eu nunca, assim, sofri muito por perder uma pessoa muito próxima na minha vida, sabe? Eu, assim, ainda não passei por isso. Eu ainda não passei por uma situação tão difícil assim, mas, cara, eu tenho certeza absoluta que
pelo menos toda vez que eu tive a oportunidade de me abrir para as pessoas e ser sincera com elas, eu fiz isso, tá ligado? Também não tem como você forçar a conversa com quem não quer conversar, com quem não quer te ouvir. Não tem como você forçar uma atitude com quem não quer essa atitude sua, entende? Com quem não te dá abertura para essas coisas. Mas se você percebe que tem alguma abertura, que aquela pessoa vai ser respeitosa, que aquela pessoa vai te ouvir, que aquela pessoa valoriza a sinceridade, sabe? Que aquela pessoa se importa com você, com o que você sente. Cara, se você sente isso, fale com essa pessoa, seja sincera com ela, sabe? Assim, um dos meus maiores princípios é a sinceridade. E eu, sabe, todos os dias tento ser o mais sincera possível comigo mesma e com as pessoas que estão ao meu redor, sabe? Que convivem comigo. Sinceridade pra mim é uma coisa muito linda. Eu prefiro 1000 vezes uma verdade, assim, super dolorida, sabe? Que eu vou ficar pensando ali, às vezes até meses, tentando lidar com aquela verdade e com aquilo, do que uma mentira que me conforte, mas que não seja verdade, sabe? Que não me mostre a realidade das coisas. Eu gosto de saber a realidade das coisas. Mas, cara, quando alguém vai embora da nossa vida, alguém muito próximo, eu imagino que, claro, a ausência da pessoa dói pra caramba, né? Você sente muita falta, você sofre muito por causa da ausência da pessoa, mas você com certeza, se você tinha coisas pra dizer pra essa pessoa, você vai ficar pensando nessas coisas e você vai se arrepender por não ter dito, sabe? A gente sempre acha que as coisas nunca vão acontecer com a gente, sabe? Que, não, porque acidente nunca vai acontecer, porque doença nunca vai me matar, porque, sabe? Cara, você não sabe, você não é Deus. Você não é Deus, você é um ser humano suscetível a problemas de saúde, suscetível a acidentes, suscetível a passar por situações ruins que podem, inclusive, privar você da sua vida, entendeu? E aí, cara, o grande problema é que a gente tenta não se machucar e acaba se machucando de outras formas, né? Diz que é orgulho, que é independência, que é racionalidade. Só que no fundo a gente sabe que é medo, né? Medo de parecer demais, medo de sentir demais, medo de demonstrar demais. É medo da falta de reciprocidade, né? Só que eu te pergunto, cara, primeiro que se você não fala nada, você não vai saber o que a outra pessoa tem pra te dizer. Então você não vai saber se realmente seria recíproco ou não. E outra coisa, ainda que não fosse recíproco, né? Ainda que a pessoa não sentisse a mesma coisa, sua parte você fez. Você quer morrer aflito, cara? Você quer, sabe, ficar aflito o resto da sua vida pensando no que poderia ter sido se você tivesse falado, sabe? Se poderia ter sido diferente, o que poderia ter acontecido. E ainda que não aconteça nada, sabe? Que, poxa, realmente, eu falei e não mudou nada, entendeu? Depois que eu falei, cara, pelo menos você falou. Você não vai chegar na sua velhice arrependido por não ter dito, sabe? Você vai falar, minha parte eu fiz, cara, entendeu? O que eu podia fazer eu fiz, me abri aqui, expus, entendeu? Fui sincero, sabe? Falei tudo que estava acontecendo na minha cabeça. E é isso, cara, é isso, entendeu? Isso é o mais importante, você foi sincero, entende? Acho que, cara, valorizar a sinceridade é algo lindo, cara. É algo, assim, muito puro, sabe? Muito verdadeiro. Você é verdadeiro com você e com as pessoas que você se relaciona, sabe? E, cara, é isso, sabe? Demonstrar sentimentos é um risco constante. Demonstrar o que você sente. Agir pelas emoções não é tão cauteloso quanto agir racionalmente. Na verdade, não é nada cauteloso. Mas, às vezes, é o que pode te trazer plena felicidade, sabe? É o que pode te tornar uma pessoa plena, completa. Então, cara, se tem algo bom, sabe? Algo positivo que você podia falar, ou trazer pra alguém, sabe? Fale, faça esse algo, porque é isso, cara. O medo, ele vem, ele vai aparecer, você vai sentir medo, insegurança, coisas ruins até, antes de você realmente tomar a iniciativa e falar tudo que você quer falar ou fazer tudo que você quer fazer, sabe? Mas depois vem o alívio, né? Vem o alívio, né? Você não fica com aquela coisa na cabeça, nossa, mas será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu deveria falar? Será que eu não deveria? Ou será que, tipo, sabe? Você não fica com o será.
Você fica sabendo o que vem depois. Cara, o e se não vale a pena. O que mais vale a pena é a certeza. Mesmo que essa certeza não venha junto com coisas que você esperava, sabe? E de verdade, eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Por agora é isso. Até a próxima e tchau, tchau.